Fala trader! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Fast e no vídeo de hoje a gente vai te mostrar um operacional muito comum no Tape Reading, que é um operacional de defesa de parâmetros de mercado. Sim, parâmetros de mercado. O que são parâmetros de mercado? Como operar parâmetros de mercado? Fica comigo aqui nesse vídeo. Mas antes, eu quero pedir aqui a tua contribuição. Já deixa o teu like, é a forma de tu ajudar a gente. É a forma de tu dizer pra gente que o conteúdo é relevante e também pro algoritmo aí do YouTube, assim ele distribui para mais pessoas, tá bom? Deixa aí o teu like nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, também está convidado aqui a se inscrever no canal. Se inscreve, clica no sininho aí para receber as notificações. Vamos lá para o conteúdo de hoje. Vamos falar sobre operacional de parâmetros de mercado, defesa de parâmetros. Vamos lá. Vamos lá. Essa primeira operação aqui é uma operação de defesa de abertura, tá? Vamos passar algumas questões antes disso. Primeiro, parâmetro. O que é um parâmetro de mercado? Parâmetro de mercado é um preço relevante, utilizado como referência, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, nesse caso, o parâmetro de abertura aqui, ó, que é o preço 5.250. Isso aqui é um parâmetro de mercado, tá bom? É uma abertura. Todos os players sabem, olhando aqui, que no 5.250 é o preço onde o mercado abriu, tá bom? Vamos ver um outro parâmetro aqui, ó. Outro parâmetro, ajuste do dia anterior. Todos os players sabem que no 5.252,5, tá? 5.256,5 é o parâmetro de ajuste do dia anterior, ou seja, onde foi feita a formação do ajuste. Todos os players sabem, olha lá, como é que eu identifico isso? Tá? Eu deixo marcado aqui, ó, os parâmetros eu deixo marcado. Tem como fazer essa configuração aqui no DOM da Fast. Então aqui, ó, o branco, tá? Essa marcação branca é a abertura. Essa marcação amarela é o ajuste. E essa marcação preta aqui é o fechamento. Ó. Então todos os players sabem que no 5.259 é o preço onde fechou a última negociação do dia anterior. Então, são exemplos de parâmetros aqui que servem como referência para os players, tá? Por isso que a gente chama parâmetros de mercado. E existem outros parâmetros, por exemplo, máxima, mínima, máxima do dia anterior, mínima do dia anterior, máxima e mínima do contrato, variações percentuais, variação do fechamento, variação em relação ao ajuste. Tá? Então, são parâmetros de mercado que são preços que servem como referência para os players. Tá? Então, dito isso, essa operação aqui é uma operação de parâmetro. E o que a gente vai fazer nela? A gente vai fazer uma defesa da região da abertura, tá? Essas operações de parâmetro, elas podem ser feitas na defesa ou no rompimento, tá? Ou ainda no pullback, após um rompimento, caso volte a testar. O que seria uma operação de defesa? Olha só, o mercado vem caindo, dá para ver aqui pelo volume at price e pelo preço, ó, tá? O mercado ele vem caindo e chega aqui, ó, para testar a região da abertura. Então aqui eu vou fazer uma compra. Isso é uma compra na defesa da abertura, tá bom? Do parâmetro de abertura. Por quê? Qual é que é o racional aqui dessa defesa? Eu acredito que os players vão entrar comprando aqui, vai entrar força de compra, tá? E o preço ele vai subir. Eu não acredito aqui que o mercado vai romper a abertura. Por isso que é uma operação de defesa. Se fosse uma operação de rompimento, eu iria acreditar que o mercado iria romper a abertura e dar continuidade num movimento de queda aqui, que não é o caso. Aqui eu estou operando na defesa. E o que seria o pullback? É após o mercado romper, tá? Caso ele retorne, tá? Efetuaria uma venda, tá bom? Nesse caso aqui, é uma operação de defesa, que dá para considerar como sendo um pullback. Por quê? Porque o mercado ele já trabalhou essa região. Se a gente for olhar a mínima, ó, a mínima foi no 38 e a máxima foi no 64. Então o mercado trabalhou lá embaixo, foi lá para cima e agora está voltando. Então eu estou fazendo uma defesa no pullback. Tá bom? Ficou claro? Vamos lá então, vamos dar prosseguimento aqui na operação. Vou dar o play, o mercado vem. Olha só, eu vejo que começa a entrar defesa aqui, ó. Olha só, eu vejo que começa a entrar defesa porque tem amarelinhos aqui, tá? São ordens de players que estão começando a se posicionar nessa região, tá? E o que eu faço aqui?
Como o mercado ele está volátil, e eu inclusive gravei uma outra operação com o mercado mais parado, para você ver a diferença. Como o mercado está mais volátil, olha só o quanto o mercado andou, tá? No prazo aqui de 15 minutos. Tá? Então o mercado está andando, em média, nesse caso aqui, de 10 a 15 pontos a cada 15 minutos, podendo chegar a 20 pontos. Tá? Nessa subida no rompimento, ele chegou a andar 20 e poucos pontos em 15 minutos. Então, a frequência dele está uma frequência alta. O mercado está volátil. Então, o que eu fiz? Eu botei uma ordem antes do parâmetro, tá? Uma ordem antes do parâmetro e uma ordem depois do parâmetro. Para quê? Para trabalhar na defesa, tá? Dessa região. Região do quê? Nessa região da abertura. Então, eu estou defendendo a abertura, certo? Porque eu acredito que o mercado ele não vai romper, ele não vai continuar, ele vai chegar aqui, ele vai defender. Só que como o mercado está volátil, eu botei uma ordem, eu espalhei minhas ordens, eu botei uma ordem um pouquinho antes e uma ordem um pouquinho depois, tá bom? Vamos lá, deixa eu dar um play, vamos prosseguir. O mercado veio, mais para frente, ó, executou a primeira ordem no 51,5. E outro detalhe, o mercado ele tá com a abertura aqui, ó, no 250. Então essa região aqui também do 50 é uma região importante, eu estou de olho nela. Espalhei uma ordem aqui no 51,5 e uma outra ordem no 48,5. E aonde que eu vou ficar com o médio? Veja, como eu estou fazendo entradas parciais, ele vai ter minha primeira ordem aqui e minha segunda ordem aqui. Se ele pegar as duas, deixa eu dar um pause aqui. Se ele pegar as duas, eu vou ficar com o meu médio exatamente na abertura. Tá? Eu não estou defendendo a abertura? Beleza, se pegar minha primeira ordem e vir aqui pegar minha segunda, eu vou estar com o meu médio na abertura. E onde que eu vou estopar? Vou estopar lá no 46,5, ó. Tá? Botei meu stop lá no 46,5, tá? Então aqui é um stop de 3,5 pontos. Ó, ele pegou minha ordem, começou a vir a favor. Eu botei para sair aqui, ó, no 54,5. Então, do 51,5 ao 54,5 são 3 pontos. Estou tentando pegar 3 pontos com essa primeira ordem. Vamos dar um play aqui. Olha lá, o mercado defendeu. Ok, defendeu. Pegou minha ordem, cancelei as demais, tá? Uma operação com gain. Por que eu coloquei uma ordem antes e uma ordem depois? Primeiro, por causa da volatilidade do mercado, tá? Segundo, porque o mercado poderia vir testar um pouquinho antes, não pegar e subir. Ou poderia vir dar uma forçadinha, fingir que rompe e voltar. Então, para eu não ficar fora da operação e para eu não ser violinado por causa da volatilidade, eu botei uma ordem antes e uma ordem depois. E o meu stop estava logo aqui abaixo, com 3,5 pontos a partir do meu preço médio, que daí ficaria aqui na região de abertura, tá bom? Então essa foi a primeira operação, uma operação de defesa de abertura, quando o mercado estava voltando a fazer um pullback. Deixa eu te mostrar uma outra operação aqui. Caso você queira começar a investir com agilidade, através da plataforma Fast Trade, é possível encontrar grandes oportunidades em diversas corretoras parceiras reconhecidas aí no mercado, como XP, Orama, Toro Investimentos, entre outras. Dá uma conferida aí, aproveite teste por 7 dias gratuito com a corretora da sua preferência. Vamos lá, essa próxima operação aqui ela é semelhante à operação anterior, é uma defesa de um parâmetro, porém essa defesa não foi no pullback, tá? O mercado está vindo testar a primeira vez esse ponto aqui do ajuste. Então, é um primeiro toque, é um primeiro teste da região do ajuste, tá? Ele está subindo e está vindo testar. A gente vai efetuar uma defesa, vai efetuar uma venda para defender essa região, acreditando que quando o mercado chegar ali, vão entrar players vendendo, tá? E o mercado vai a nosso favor, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, como o mercado ele está volátil, então ele veio lá de baixo, ele veio andando aqui em média 10, 12 pontos, então o mercado está com uma volatilidade razoável. Eu botei uma ordem um pouquinho antes,
tá? Para caso o mercado teste um pouco antes e caia, eu tenho uma ordenzinha aqui e eu botei uma ordenzinha também um pouquinho depois, para caso o mercado dê uma balançada, force a região e depois caia, eu tenho essa ordem para reforçar minha posição. Então eu dividi, eu espalhei minhas ordens, tá? E onde está o meu stop? Acima aqui da região do 400, um stop de 3, 4 pontos, tá? Então vamos lá, vamos dar o play aqui. Um pouquinho para frente, ó, tá entrando compra. Ó, meu stop tá lá, logo acima do 400. Se pegar as duas ordens, atente a isso, ó. Se pegar as duas ordens, meu médio vai ficar aqui na região do 97,5. Então eu tô com um stop de 4 pontos, tá? Então vamos lá. Ó, subiu um pouquinho a ordem porque o mercado veio, não pegou de primeira e deu uma caidinha. Então agora o meu médio ficaria aqui no meio dessa região, ó, tá? Tô com um stopzinho ainda de em torno de 4 pontos, tá bom? Vamos ver. Vou botar um pouquinho para, olha só, o mercado deu uma testadinha, não levou, tá? Eu vi que o mercado aqui, ó, entrou venda, ó, começou a entrar venda nessa região, eu baixei um pouquinho a ordem, tá? Então levou a ordem no 93,5, tá? Entrou a ordem aqui no 93,5 e eu botei minha saída lá embaixo, ó. Botei minha saída com 5 pontos, tá? Lá no com 6 pontos, lá no 87,5, tá? Por que que nesse daqui eu tô buscando 6 pontos, tá? Do 87,5 ao 93,5? Porque o mercado tá volátil, olha só. Ele veio forte aqui, vou tentar pegar 6 pontos nessa queda. Nosso stop tá lá acima, tá? Tá um pouquinho para frente aqui. Ó, o mercado vem a favor. O mercado vem vindo a favor. Subo um pouquinho para sair com 5 pontos, tá? Já posicionei o mouse ali, de repente, se ele voltasse a sair talvez no zero, ó, baixei minha operação, ó. Se o mercado voltar, ó, o trade está protegido no zero. Então agora ou eu saio com 5 pontos, ou ele volta e me tira no zero, porque eu já protegi a operação, o mercado já veio a favor. Bom, vamos ver. Vamos lá. Foi lá e tirou com 5 pontos. Então, uma operação de defesa de ajuste, pegando aí 5 pontos, tá? Vamos aí para a nossa próxima operação. Agora, a defesa do fechamento num cenário um pouquinho diferente. E eu quero que você note, eu quero que você repare essa diferença agora. Vamos lá. Vamos lá. Essa operação aqui, ó, é uma defesa do fechamento, tá? O mercado ele foi lá, marcou uma região de máxima, voltou a trabalhar a região de média e está vindo testar o fechamento. Poderia considerar uma defesa do fechamento num movimento de pullback, tá? Só que olha só, a frequência aqui, ó, tá baixa. Essa operação foi realizada no período da tarde. A frequência tá baixa. Como a frequência tá baixa, a volatilidade tá baixa, não dá para alongar muitas operações. Então o que que eu fiz? Eu encurtei o stop e encurtei também o alvo. Olha só que interessante. Eu tenho dois parâmetros aqui, o parâmetro de fechamento e o parâmetro de ajuste. E eu vou fazer a defesa dos dois, tá? De que forma? Vamos lá. Eu botei uma ordem um pouquinho antes do fechamento, estopando um pouco depois, e depois uma ordem um pouquinho antes do ajuste, estopando um pouquinho depois. Poxa, Islam, mas por que que tu não deixou a tua ordem uma aqui no início e uma ali no final e tu operou essa região toda aqui, ó, tá? Por que que tu não fez uma operação de região e botou o stop lá embaixo? Pessoal, olha só, preste atenção, você que está me acompanhando. Olha como a frequência, o mercado está andando pouco, tá? Então não dá para eu querer operar uma região grande, pegar um trade aí de 10 pontos, se o mercado no período da tarde estava andando pouco. Então eu tenho que analisar a volatilidade do mercado. Como o mercado está com uma baixa volatilidade, está andando pouco, eu preferi aqui trabalhar com alvos mais curtos, com gain curto também. Tá? Então o stop ele é curto, o alvo curto, operação
curta. Por quê? Porque a volatilidade do mercado está baixa, o mercado está andando pouco, tá? Então vamos lá. O stop aqui, 2,5 pontos e o alvo buscando 1,5 pontinho, tá? Stop curto e alvo curto. Vamos lá. Um pouquinho para frente aqui. Olha como o mercado vem devagarinho. Tá? Olha ali, como o mercado vem devagarinho. Olha só. Isso daqui, ó, foram os preços que o mercado negociou nos últimos 5 minutos. Ó. O mercado nos últimos 5 minutos andou apenas, olha só, andou apenas 4, 5 pontos, diferente das operações anteriores, que ele tinha dado 10, 12 pontos. Aqui ele andou só 5, tá? Então olha só como a volatilidade está baixa. Então, meus alvos diminuem e meu stop também. Ele foi lá, pegou minha ordem ali, ó. Pegou minha ordem no 81,5, defesa do fechamento, o stop logo abaixo. O mercado já andou a favor. Ó, quase tirou a nossa ordem. Quase levou a nossa ordem ali no 83. Um pouquinho mais para frente. Ó, começou a entrar ordem de venda, tá? O mercado ele não caía, defendeu muito bem o fechamento, tá? Começou a renovar um pouco de lotes aqui, ó. Então vocês vão perceber, olha aqui, ó, olha só a quantidade de lotes aqui, mas olha só quanto já saiu, 230, 135. Isso quer dizer que está renovando os lotes, está entrando defesa. E dá para perceber aqui também, olha só quantos lotes posicionados. O pessoal está defendendo essa região, tá? O pessoal está defendendo essa região. Vou botar um pouquinho mais para frente aqui. Ó, o mercado veio a favor. Tá? Ó, entrou venda, só que olha só. Entrou venda, olha lá no Times in 3. Olha no Times in 3 filtrado. Só que o mercado não rompia, tá? O mercado estava absorvendo aqui, ó. Rodava lote. Bastante contratos aqui, ó. Tá? Fechamento aqui, ajuste aqui, a frequência tá baixa, tá? Tem que entender o contexto do cenário, tá? Isso daqui é uma leitura, tá? Olha só que interessante. O mercado segurou, entrou venda, não foi. Daqui a pouco entrou compra, o mercado foi lá, ó. Vou voltar um pouquinho aqui. Ó, entrou venda, não foi. Aí começou a entrar compra e o mercado veio a favor. Pá, o mercado veio a favor. Cancelei as ordens, tá? Depois aqui, ó, ele não veio na região do ajuste, tá? E subiu, tá bom? Deu uma subida aqui, até daria para pegar mais pontos, só que nesse caso a frequência tava baixa, a volatilidade estava baixa, tá bom? Tá aí um trade de defesa do fechamento e note como esse trade foi um pouquinho diferente dos dois anteriores que eu mostrei. É importante entender essa diferença, tá? Isso é uma leitura, bom? Então é muito importante entender cenário, contexto e lógica operacional. E aí, me diz, gostou das operações realizadas? Entendeu? Ficou claro como funciona a defesa dos parâmetros? Entendeu que também é possível operar rompimento e pullback? É muito importante você entender esses principais conceitos. É importante entender que todo operacional passa por, primeiro, identificar o cenário e o contexto onde ele ocorre. Isso é leitura. E depois, entender a lógica operacional do tipo de operação que está sendo realizada. Nesse caso ali, foram operações de defesa de parâmetros. Os dois primeiros no mercado, uma volatilidade média, onde as movimentações estavam em torno aí de 10, 12, até mesmo 15 pontos. E na última operação, uma defesa do fechamento, com o mercado já com uma volatilidade menor, andando aí aproximadamente 5 pontos. Encurtamos o stop, encurtamos o alvo e fizemos a defesa ali da região, do parâmetro do fechamento. Legal, né? Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!